Oi, gente. Vamos começar pelo creme. Eu tenho uma lata de leite condensado, 3 colheres bem cheias de maisena. Eu pesei a minha aqui, deu quase 40 gramas. Aí você vai misturar isso aqui tudo muito bem. Esse creme aqui eu fiz, mas eu fiz outros tipos de pães. Eu fiz pães recheados, por isso a quantidade é grande. Mas o que nós vamos usar na receita de hoje vai ser só uma pequena quantidade. Então, você pode estar fazendo metade dessa receita se você quiser colocar o creme no seu pão no final. Eu vou deixar a descrição no vídeo. Aqui tem 3 gemas. E se você for fazer meia receita, pode estar usando só uma gema. Aqui é 1 colher de chá de açúcar vanille. Açúcar vanille você encontra nas lojas de confeiteiro, mas se você não tiver açúcar vanille, pode usar baunilha, que é a mesma coisa. E aqui tem 500 ml de leite. Nós vamos levar ao fogo até engrossar. Depois que engrossar, você deixa esfriar. Pode cobrir com plástico para não criar película. Olha, aqui já engrossou. Eu só vou deixar esfriar. Agora eu vou estar ensinando uma calda fria, que também nós vamos usar no pão, mas também eu fiz para usar em todos os pães que eu tinha feito. Eu coloquei 1 xícara de açúcar e meia de água, e umas gotinhas de baunilha. Você dá uma boa mexida, leva ao fogo, e depois no fogo não precisa mexer mais. E essa caldinha é fina, gente, não precisa engrossar. Ela é rapidinha. Ó, quando o açúcar sumiu todinho do fundo, a caldinha tá fininha assim, ó. Ela já tá boa. Que depois que ela esfria, ela incorpora um pouquinho mais. Agora vamos para o pão. Aqui eu coloquei 1 tablete e meio de fermento biológico, 15 gramas, fermento biológico fresco. E peguei um pouquinho da açúcar, que eu vou usar 1 xícara de açúcar. Peguei um pouquinho do açúcar para dissolver o fermento. Se me perguntarem se pode usar o seco, pode. Aí seriam 5 gramas do seco, porque eu estou usando 15 gramas do fresco. Eu sempre uso o fermento fresco. Eu gosto mais do fermento fresco, eu acho ele melhor, então eu evito muito usar o seco. Mas para quem quer usar o seco também funciona, que às vezes eu faço algumas receitas com seco também. É que essas receitas já aprendi assim, com esse tipo de fermento. Então, eu sempre uso o mesmo. Aqui eu tenho 1 colherzinha de café de sal. Agora eu vou adicionar 1 ovo e meio. Você vai me perguntar, por que meio? Porque na receita inteira vai 3 ovos. Como eu não posso pôr 1 ovo e meio, eu pego um dos ovos, dou uma batidinha nele e ponho somente a metade. Aí fica 1 e meio. Mas se você tiver 2 ovos pequenininho, pode pôr os 2 pequenos. Ou se tiver daqueles grandão, pode pôr um só. Na meia receita. Na receita inteira são 3 ovos. Aqui eu tenho 50 ml de óleo. Meia xícara. Desculpa, gente, eu disse 50 ml, são meia xícara de óleo.
E aqui o restante do açúcar, que é 1 xícara de açúcar. A cada ingrediente você mistura bem, sem pressa, com calma. Eu não vou nem acelerar esse vídeo para mostrar passo a passo direitinho para vocês, para não dar erro. Ele vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de baunilha. E por último, 1 xícara de leite morninho. Ainda mais nesses dias que está frio, o leite morninho. Aí você vai misturar isso tudo muito bem, para só depois nós vamos começar a acrescentar a farinha. Eu vou estar usando aqui meio quilo de farinha. Na receita toda aqui vai meio quilo de farinha. Só vou separar um pouquinho da farinha depois para estar sovando a massa. Aqui está meu meio quilo de farinha. Eu vou começar colocando aos poucos. A intenção desse vídeo é ensinar essa massa de pão para vocês. Que essa massa de pão doce é muito boa. Ela cresce muito também. Então, eu resolvi fazer no formato de uma trança. Porque eu vou fazer um pão só e eu vou dar esse pão para minha irmã. Mas, você pode estar fazendo pães menores, ou um outro formato que você gosta, que você desejar, qualquer formato. Todas as receitas que eu trago para vocês, eu já testei, eu já usei e sei que são boas. Quando a receita não é boa, eu nem uso e também nem trago. Eu gosto de ensinar uma coisa que dá certo. Você pode estar fazendo rosca, pãozinhos individuais, pão recheado. Pode esticar com rolo, como pode fazer ele, umas bolinhas, o formato que você desejar. Porque essa massa cresce muito, ela cresce muito mesmo. E o bom dela é que você não precisa do descanso. Assim que terminar de sovar ela, você já pode formar os seus pãezinhos. E só depois vamos deixar ela crescer. Olha, usei todas as 500 gramas. Nesse ponto aqui a massa já começa a pesar. Já tá quase chegando a hora de sovar ela. Só vou juntar ela, toda essa farinha aqui. Aí já vou colocar na bancada para poder sovar. Agora vamos sovar. Eu separei aqui, ó, 100 gramas de farinha. Mas eu não vou usar toda a farinha. Só vou sovando, enquanto estiver grudando nas mãos, eu vou jogando farinha. Até a hora que eu perceber que não está mais grudando nas mãos.
Agora você vai sovando e vai jogando farinha até você sentir que a massa está toda homogênea e que não está mais grudando nas suas mãos. Pode sovar a massa com calma. Ó, quando eu sinto que alguma parte da massa está grudando, eu jogo um pouquinho de farinha. E continuo sovando. Até eu conseguir pegar na massa e sentir que ela não está mais grudando em nenhuma das partes. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário. E obrigada pelos comentários carinhosos que eu tenho recebido. Fico muito feliz quando eu leio seus comentários. Agradeço muito a todos vocês pelo carinho. Olha, já não está mais grudando nas minhas mãos. Então a massa já está boa. E como eu disse, não precisa esperar ela crescer agora. A gente já vai trabalhar os pãezinhos com ela pronta já. Eu pesei a massa e separei 3 partes, porque eu vou fazer uma trança. Eu tenho a mania de ser perfeccionista e eu gosto das coisas tudo certinha. Então, eu fiz questão de pesar e separar 3 partes iguais. Aí eu só dou uma esticadinha, faço uma cobrinha de mais ou menos uns 30, 35 centímetros. Mas você pode fazer o tipo de pão que você quiser. Você pode enrolar do seu jeito, pode fazer a trança que você gosta de fazer, ou não fazer trança. Fica a seu critério. Só que é só uma sugestão. O que eu quero mostrar para vocês hoje mesmo é só essa massa. Eu quero ensinar a receita dessa massa, que ela é maravilhosa. Olha, daquelas 100 gramas de farinha, tá vendo? Ainda tem um pouco lá. Eu não usei nem 50 gramas. Vocês podem juntar mais, tá? Aqui eu deixei a minha muito afastada, porque eu tava de lado, eu não tinha mais ou menos a noção da distância. Eu tava de olho também no celular que tava gravando, para ver se dava para vocês verem. Eu deixei muito afastada, mas vocês podem deixar bem juntinha. Vocês vão notar depois que o meu pão ele se abriu um pouco, porque o ideal é enrolar, se for fazer a trança, bem apertadinha. Não estiquem a massa, não fica esticando a massa, só vai colocando uma sobre a outra, bem juntinha. Aí você junta a pontinha, aperta bem e vai virar essa pontinha para baixo. Os dois lados, as duas extremidades.
Essa assadeira eu untei só com um pouquinho de óleo. Agora nós vamos deixar crescer. E ela cresce rapidinho. Fica de olho nela que ela não demora para crescer, não. Aqui já deu uma crescidinha. Eu vou estar passando uma gema com um pouquinho de leite. Que eu não gosto que o pão fica muito preto. Então, eu coloco sempre um pouquinho de leite na gema de ovo. Bem pouquinho mesmo, só uma gotinha. Aí não escurece tanto. Olha o tamanho que ele tá na forma. Depois vocês vão ver o tamanho que ele fica, quando ficar pronto. Agora eu vou levar pro... falta colocar o creme. Esse aqui é o creme, só que no meu creme eu separei um pouquinho, tá vendo? E coloquei um pouco de corante amarelo. Que eu queria que ele ficasse mais amarelinho, eu achei que ele tava muito clarinho. E eu resolvi colocar um pouco de corante. E também é opcional, você põe esse creme se você quiser. Se você não quiser, você pode estar pondo no seu pão do formato que você fez, depois de pronto também. O creme por cima, jogar um coco. Agora eu já posso levar pro forno. Olha, gente, já cresceu e olha o tamanho que ele ficou na forma. Pode ver que ele ia crescer mais. Aqui essa é aquela calda fria que eu fiz. Assim que ele sair do forno, que ele tá quentinho, você já pode passar aquela calda fria. Nesse momento que você passa a calda, você pode jogar por cima coco ralado, açúcar cristal, ou deixar ele simplesmente só brilhando, porque dá um brilho nele, parece um verniz. E também, dependendo do formato que você fizer, vai ficar mais bonito ainda. Como eu disse, esse daqui eu tô fazendo, eu vou dar para minha irmã. E eu só fiz para vocês conhecerem esse tipo de massa, para ver como ela cresce, como ela é bonita. E como fica um pão fofo e gostoso. A massa é muito deliciosa. Aí a minha irmã pediu para mim fazer um pão para ela. Ela falou, tô com saudade daquele pão. E como ela não gosta de coco ralado, ela não gosta de coco. Então, eu vou jogar açúcar cristal no pão. E também o creme, vocês podem estar pondo mais. Pode ver que meu pão, ele ia crescer um pouco mais. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, ele ia crescer mais. Olha, gente, tá pronto. Eu vou cortar uma parte dele para vocês verem como é a textura da massa. E vocês podem estar jogando leite condensado em cima também. Eu tô jogando com a minha irmã, é formiguinha. E ela adora doce, doce, doce. Fica igual aqueles da padaria. Façam a massa, depois vocês me contam se vocês gostaram. Olha, eu vou tirar uma fatia daqui, só para mostrar para vocês. E eu não consegui tirar ele da assadeira, porque ele ainda estava um pouco quente. Olha, gente, que massa fofa. Faz que vocês vão adorar essa massa. E muito obrigada por assistir o meu vídeo. E quem não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal.